Seja bem-vindo a mais este vídeo, onde temos lido juntos o Sermão do Monte. Tendo já lido e comentado brevemente o capítulo 5, nós vamos dar início neste vídeo ao capítulo 6, a leitura do capítulo 6, e nós vamos ler da seguinte maneira. Primeiramente, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 4 e abordar o assunto da prática de dar esmolas. Depois nós propositalmente vamos pular os versos 5 até o verso 13, deixando para os vídeos seguintes. E nós vamos ler, até o verso 15, nós vamos ler os versos 16 a 18, onde Jesus aborda a questão do jejum. Então leiamos primeiramente os 4 primeiros versículos de Mateus 6. Diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Agora os versículos 16 a 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Bom, quando Jesus começa a comentar estes 3 assuntos específicos, o dar esmolas, a oração e o jejum, Jesus está ampliando e aqui fazendo de uma maneira emblemática, ou seja, pegando essas 3 práticas e colocando-as como um exemplo, como um modelo, assim como ele fez com os 3 mandamentos no capítulo 5, que serve de um guia para nós nos orientarmos em relação aos demais também. Ele pega essas 3 práticas piedosas, para que através delas a gente tenha um parâmetro sobre como o cristão deve expressar a sua vida piedosa. Então o assunto aqui são as práticas piedosas. E a questão que Jesus insere, e aqui está o grande fio interpretativo de todas essas falas, é a questão da discrição. E o verso 1 já diz isso. Tomem cuidado, evitem, tenham a precaução de não fazer estas coisas na intenção, no intuito de serem observados, de serem elogiados, de serem reconhecidos por estar fazendo isto. Então Jesus está dizendo que intencionalmente o discípulo deve buscar nestas práticas o anonimato, ou seja, que ele não apareça, que suas ações sejam sutis, sejam não percebidas, de maneira que, ao não ser elogiado, ao não receber elogio dos homens, ele seja recompensado por Deus, que vê a sua ação, tanto a ação de dar a esmola, como também de orar e jejuar, como ações feitas a Deus, para a glória de Deus, não para a sua glorificação pessoal. Se nós fôssemos parafrasear e contextualizar o que Jesus está dizendo aqui, ele diz para a gente não tirar selfies quando nós estivermos fazendo estas coisas, porque isto serviria de alguma maneira para trazer a nós benefícios do reconhecimento humano. Os rabinos nos dias de Jesus dizia que aquele judeu que era piedoso
deveria demonstrar a sua piedade, o seu temor a Deus, por meio de 3 ações, que seria a beneficência, que é ajudar o pobre, a oração e a prática do jejum. Vamos falar sobre a questão de dar esmolas. Havia muitos pobres nos dias de Jesus. E havia pessoas que, por alguma razão, por herança ou por estar num status social mais elevado, promovia algumas ações de benfeitorias. Ou seja, essas pessoas de tempo em tempo pegavam parte dos seus recursos e elas iam em algum lugar para distribuir aquilo que elas achavam que deveria, como parte da sua expressão de vida piedosa, distribuir com os pobres. Então imagina um rico, ele ia em um determinado lugar, as pessoas pobres se reuniam ao redor dele e ele distribuía moedas ou alimentos. E era comum que essas pessoas levassem uma pessoa que tocava a trombeta. E a explicação que eles davam é que o que tocava a trombeta era exatamente para ajudar as pessoas a se juntar naquele determinado lugar, na praça, ou na sinagoga, ou mesmo em uma rua, para que as pessoas viessem e recebessem então os donativos. No entanto, Jesus vê nesta prática uma prática hipócrita. Ele vê que, na verdade, essas pessoas podem, no pretexto de dizer que vão reunir as pessoas ao tocar trombeta, estão, na verdade, se ufanando, tentando mostrar ali que são melhores que os outros, que de alguma maneira as outras pessoas são carentes da benfeitoria dele. Embora, evidentemente, essas esmolas sejam uma parte insignificante da riqueza deles, colocada à disposição dos pobres. E de alguma maneira também para minimizar os impactos na sua consciência, por estar amealhando tantas riquezas e conviver e explorar pessoas que estão na miséria. Jesus disse que os hipócritas fazem isso. E ao fazer isso e receber o elogio dos homens, eles imediatamente já recebem também a sua recompensa. Então Jesus está dizendo que nós temos 2 escolhas a fazer. Ou eu busco a recompensa, o louvor que vem dos homens, ou eu abro mão disso, fazendo da discrição o meu modus operandi no que diz respeito a dar esmolas, a ajudar as pessoas, e então recebo a recompensa que vem de Deus. A escolha é minha. Se eu faço pelo viés hipócrita, serei louvado, serei reconhecido, haverá curtidas nas minhas publicações, posso receber elogios, dizer, olha, que homem bom, que homem piedoso, que homem cristão. No entanto, se eu quero receber a recompensa de Deus, eu preciso optar pela discrição e fazer o bem sem tornar isso uma notícia, sem fazer disso algo que seja objeto de notoriedade. É esse o princípio que Jesus recomenda no que diz respeito a dar esmolas. Nos versos 16 a 18, Jesus comenta sobre o jejum. Os judeus jejuavam. Era muito comum que eles jejuassem. Os discípulos chamaram Jesus e disseram, mestre, por que os discípulos de João Batista jejuam e nós não jejuamos? Os fariseus jejuavam, os essênios jejuavam, e era o jejum uma prática muito comum nos dias de Jesus. Segundo a prescrição do Antigo Testamento, apenas um dia o jejum era obrigatório. Era o dia de Yom Kippur. Mas com o passar do tempo, na história de Israel, foram acrescentados outros jejuns. Jejuns de contrição nacional, promulgado por reis, às vezes convocado também por governadores, como Zorobabel, o próprio Esdras ou Neemias. Esses jejuns foram acrescidos, de maneira que Malaquias fala de 4 jejuns. Havia o jejum instituído, que era o dia da aflição da alma, o dia do Yom Kippur, e havia outros comuns que se praticavam.
Então, participar desses jejuns era algo bastante comum e Jesus não ignora isso, pelo contrário, ele até diz que os discípulos um dia também jejuariam. A questão é que havia uma outra prática que é chamada o jejum espontâneo. Pessoas, elas voluntariamente se ofereciam para fazer o jejum. E o jejum basicamente era a abstenção de alimento, não necessariamente de água, mas de alimento do nascer do sol ao pôr do sol. Essa era uma prática comum, não excedendo muito mais, geralmente 2, 3 dias no máximo, era a prática desses jejuns espontâneos. E qual era a razão desse jejum espontâneo? Na verdade, eles buscavam que, de alguma maneira, houvesse uma mortificação da carne para um fortalecimento do espírito. Essa era a ideia que motivava muitos deles. E Jesus questiona exatamente a ideia de que eles façam isso também no intuito de serem vistos pelos homens. Ele diz, por que vocês desfiguram o rosto, de maneira que as pessoas olhar para vocês e digam, olha, que pessoa piedosa. O profeta Isaías, no capítulo 58, adverte o povo de Israel dizendo, será que é vontade de Deus que vocês andem aí inclinados como um junco pelas ruas? Esse não é o jejum que Deus quer. O jejum que Deus quer é que vocês desatem os nós, que vocês libertem os cativos, que vocês promovam a justiça, que vocês lutem pela causa do órfão, da viúva e assim por diante. Isaías está confrontando a hipocrisia deles ao achar que o jejum seria uma maneira de, focando nisso, eu não precisar dar atenção àquelas outras coisas. E Jesus não admite que as coisas sejam invertidas, e ele chama a atenção dos fariseus no capítulo 23, dizendo que eles deveriam prestar atenção nas coisas mais essenciais, que é a justiça, a misericórdia e também as boas ações. Bom, para que então jejuar? John Wesley, no seu sermão de número 27, ele fala algo bem interessante. Ele dá 5 razões pelas quais ele acha que deveríamos sim, como cristãos, jejuar. E é interessante a 5ª razão, que ele chama de a razão mais forte, é que o jejum é como um elemento que torna a oração mais intensa. No sentido assim, por que jejuar? Jejuar para orar com mais intensidade, com mais foco, com mais fervor. E se nós fizermos do jejum esse instrumento intensificador da oração, nós estaremos jejuando segundo o propósito do próprio Deus ao instituir o jejum lá no dia do Yom Kippur, que era um dia para orações, para buscar a Deus de todo o coração. No entanto, Jesus diz, se você for jejuar, e o jejum é algo voluntário, que alguém faz a Deus numa consagração de sua vida, uma busca por algo que realmente deseja, se você for fazer isso, lava seu rosto, unge a sua cabeça, não chama atenção para o que você está fazendo, use de discrição. E ao fazer isso, ao optar pela discrição, o Pai te vê em secreto e o Pai te recompensará. Então, novamente, Jesus está colocando os discípulos diante de um padrão e dizendo, olha, o padrão dos hipócritas é este aqui, não façam isso, excedam isso, optem pela discrição, que ao fazer o bem, as pessoas não fiquem nem mesmo sabendo. Até mesmo aqueles que foram beneficiados por você, por isso ele diz que uma mão não veja o que a outra está fazendo, mas Deus vê. Deus vê quando você faz o bem e Deus vê quando você em consagração jejua para buscar a Deus mais intensamente a fim de receber dele aquilo que ele tem de melhor para a sua vida. Então o discípulo deve sim ser beneficente, ele deve buscar ao Senhor intensamente com orações e jejuns, mas tem que fazer isso com discrição, pois este é o padrão do reino. O discípulo é discreto. Que Deus te abençoe.